Olá, amigos, é com muita alegria que estamos juntos novamente para refletir sobre questões inerentes à nossa vida, ao nosso dia a dia, à luz da doutrina espírita. E hoje está conosco Edicleia Nunes Machiavelli Moreira, palestrante espírita da cidade de Maringá, para nos falar sobre a oração. A oração que é de fundamental importância em nossa vida. Depois da nossa entrevista, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é uma produção da Federação Espírita do Paraná. Olá, Edicleia, é uma alegria ter você aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade, Ivone, de estarmos juntos, refletindo acerca deste tema tão importante, tão necessário nas nossas vidas, considerando o momento existencial que a humanidade passa. Muito obrigada. Edicleia, o que significa a oração? Ivone, oração, ele vem da palavra do latim orar, que significa falar. Por isso é que muitas vezes nós ouvimos até mesmo referências com relação aos palestrantes, aos conferencistas, que são oradores. Oradores, na realidade, porque eles estão falando. Quando nós oramos, orare é falar. Nós estamos falando, conversando. Certo. E por que comumente nós chamamos a prece de oração? São realidades e expressões que utilizamos, já que orar é falar e a prece significa uma fala, um contato, uma expressão com o ser superior, que é Deus. É nós nos aproximarmos da criação de Deus através da fala, mas é uma fala que sai do nosso coração. É uma fala que tem propósitos, nossos sentimentos, as reflexões dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, atingir esse ser através da nossa fala. Inclusive, a eficácia da prece está muito relacionada ao sentimento e à vontade, não é? Sem dúvida, Ivone, a prece está altamente ligada aos nossos interesses, aos nossos desejos, à nossa vontade. A nossa vontade, poderíamos dizer assim, que é o veículo que o nosso pensamento se apropria a fim de que eles sejam conduzidos na direção necessária. À medida então que temos uma grande vontade, um grande desejo, que os nossos pensamentos atinjam determinados objetivos, esses pensamentos chegarão, a nossa vontade chegará ao objetivo esperado através do nosso desejo. Muitas vezes, então, nós encontramos criaturas que nos pedem preces. Ore em benefício de fulano por mim, ore em benefício de Beltrano. Mas quem melhor do que nós mesmos não poderemos orar e pedir em benefício daqueles amamos? É certo que muitas vezes, quando passamos por momentos de dificuldades, de dores, de angústias, nos sentimos às vezes impotentes, incapacitados para fazê-lo. Eu me recordo de uma situação onde um familiar sofreu um grave acidente e alguém que estava ali chegou e falou assim: o que eu posso fazer por você agora? E na ocasião eu ouvi a expressão dessa familiar: ore em meu benefício, porque eu estou tão nervosa que nesse momento eu nem consigo orar. Então, muitas vezes podem acontecer momentos que nós podemos não estar habilitados naquele momento, mas todos nós temos a competência para fazê-lo da melhor forma possível. Edicleia, se Deus está em toda parte, inclusive na nossa intimidade, por que há necessidade de nos posicionarmos, de nós falarmos com Ele, de orarmos a Ele, de pedir a Ele? Ivone, essa é uma questão assim muito recorrente, porque Deus é realmente onipresente, está em todos os lugares.
está dentro de nós, junto de nós, e Deus é onisciente, está em todas as coisas. Mas quando oramos é uma demonstração da nossa necessidade, do pedido de auxílio, já que Deus, sendo um ser superior, respeita também o nosso livre-arbítrio, o nosso desejo de pedir-lhe o auxílio. Quando oramos, nós nos entregamos a uma solicitação, um apelo ao Pai que respeita o nosso momento, o momento individual de cada ser humano, que resolve naquele momento pedir-lhe ajuda, o socorro, ou se dirigir a Ele como gratidão, como uma glorificação, enfim, atendendo os nossos objetivos. O Pai e os espíritos superiores respeitam muito os sentimentos de cada um de nós. Então, é o nosso momento individual de buscarmos este ser. É como se o Pai não invadisse a nossa privacidade. Ele não acessa a nossa casa íntima, sem a nossa permissão. Quando nós fazemos uma oração, nós estamos nos posicionando junto do Pai, dizendo: Pai, eu estou aqui, desejo que você acesse a minha casa, que é o meu mundo íntimo, e estou aberto a ouvir os vossos conselhos, as vossas sugestões e estar em sintonia convosco. Ou seja, eu aceito a ajuda, né? Eu aceito. É isso que representa esse momento, né? Eu preciso dessa ajuda. Mas como que nós podemos compreender o caráter e os objetivos da prece? Ivone, a prece, ela se propõe a 3 objetivos que nós poderíamos dizer. A glorificar uma grande dificuldade que nós temos no mundo presente, que é olhar à nossa volta, identificar a grandeza, a beleza da vida, mesmo com todas as dificuldades que se apresentam. Agradecer a tantas coisas que temos e que o turbilhão da vida às vezes nos impede de enxergar. Estamos hoje aqui, temos a capacidade de falar, de nos ver, de ouvir, de nos comunicar, embora tantos problemas cada um de nós tenhamos na nossa casa, no nosso lar, no campo profissional, mas todos temos infinitos meios e infinitas questões para agradecer na nossa vida. A grandeza do Criador com relação ao cuidado para conosco mesmo. E podemos também nos entregar à prece pedindo, que é a prece que nós conhecemos, já que a maioria de nós nos lembra da oração quando necessitamos, quando estamos passando por um momento de dificuldade, de dor, de perturbação íntima, é quando nós nos aproximamos mais do Criador. Mas é importante que a gente vá ampliando a nossa compreensão e vendo que a prece, ela é este sentido maior de entender a grandeza do Criador, estar em sintonia com essa sabedoria e suplicar que o Pai faça o melhor em nossas vidas. É muito importante nós refletirmos sobre como devemos orar, ou seja, as posições exteriores contribuem de alguma forma para o atendimento ou para nós termos mais facilidade de orar. É importante a gente trazer para a nossa reflexão o pensamento de Jesus, que quando dizia assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que oram em praças públicas, que fazem longas orações. Ele nos convida: entrai em vosso quarto e no secreto do vosso quarto, orai na intimidade e o vosso Pai, que os ouve, ouvirá as suas orações. Jesus então fazia um convite, uma lembrança, que a prece é um movimento muito particular, muito íntimo, que não está atrelado a nenhum ato exterior. Que a prece ela não vai ter valor ou não se eu estiver deitado, ajoelhado, em pé, com roupas específicas ou não. Porque nós poderíamos pensar, e alguém, por exemplo, que esteja acamado em um hospital? E alguém que tem uma deformidade, um comprometimento nas suas articulações que não possa ajoelhar? A sua prece não teria assim valor? Jesus então, quando ele faz esse convite
de nós adentrarmos o nosso quarto, ele não está falando também do nosso quarto, o quarto da nossa casa, mas está falando do nosso quarto, do nosso eu, da nossa intimidade, dizendo que na prece é importante que nós olhemos primeiro para nós mesmos, para as nossas aflições, nos esvaziemos do orgulho que muitas vezes está presente na nossa condição e que falemos ao Pai verdadeiramente aquilo que vai ao nosso coração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, não é? Sempre a nossa prece é atendida. O que nós podemos pedir? Ivone, nós podemos pedir tudo na prece. E Jesus disse: tudo que pedirdes vos será concedido. No entanto, é importante que concebermos a sabedoria do Pai. A sabedoria de um Pai que analisa as nossas súplicas. Qual o filho que pedindo peixe o pai lhe dá uma serpente, ou pedindo pão lhe dá uma pedra, dizia Jesus. E o Pai considera os nossos pedidos, as nossas súplicas. Muitas vezes na nossa condição ainda de espíritos em aprendizado na seara terrena, que temos muitos valores, muitas virtudes, muitas coisas a desenvolver, pedimos coisas que não seriam salutares à nossa vida. Assim como uma criança, na sua puerilidade infantil, que vai e pede para o pai uma caixa de fósforo, já que ele acha bonito brincar com aquele fogo. Ele acha aquilo é o mais importante para ele no momento, ele se divertiria muito com aquilo. Mas o pai, que tem o bom senso, sabe que aquilo não é um brinquedo para a criança, não permitiria e não daria ao seu filho a caixa de fósforo. O Pai avalia os nossos pedidos compreendendo as nossas limitações. E quando Jesus diz: tudo o que pedirdes na vossa prece vos será concedido, Ele está dizendo que quando nós oramos, nos será concedido sabedoria, paciência, resignação, a fim de que possamos compreender e esperar que as coisas aconteçam no seu momento certo. A prece, ela acalenta os nossos sentimentos. Muitas vezes estamos sobrecarregados com os nossos pedidos e temos tantas necessidades. E quando nos entregamos verdadeiramente à a prece nos traz a serenidade, a fim de esperar. E esperando com paciência, vamos identificar um dia depois, uma hora depois, 2 dias, uma semana, um mês, que tudo aquilo transcorreu da melhor forma possível, que a mudança que ansiávamos não era a melhor mudança, mas que tudo aconteceu no tempo de Deus, atendendo às nossas necessidades e não às nossas vontades. Uma reflexão muito importante que inclusive Allan Kardec colocou na obra da codificação, né? É se a prece pode tornar o homem melhor. O que você nos diz, Cléia? Sem dúvida, Ivone. Allan Kardec, através dos eminentes espíritos no Livro dos Espíritos, fala que a prece nos torna melhor. E como que nos torna melhor? Quando nós oramos, quando falamos a Deus, quando fazemos a prece, nós entramos em sintonia com o ser superior, com uma sabedoria infinita. Porque quando oramos verdadeiramente, falamos acerca das nossas limitações, falamos acerca das nossas fragilidades, olhamos para as sombras que ainda estão presentes em nós. E quando damos a essa abertura ao Criador, aos espíritos superiores, aos anjos guardiães que nos envolvem, nós permitimos o contato com esses espíritos sublimes que vão nos auxiliar. Nós passamos a olhar um pouco mais para as nossas limitações, identificamos também os nossos valores, as nossas virtudes, tudo aquilo que trazemos de maior dentro de nós. E vamos aumentando o nosso senso crítico, aperfeiçoando o nosso comportamento. Identificamos que às vezes precisamos ser mais pacientes, que precisamos ser mais tolerantes, que precisamos ser mais fraternos, mais gentis com as pessoas. Passamos a ter um olhar diferente com relação à nossa família, aquele familiar difícil no contato conosco. A prece,
ela permite essa sintonia com o mundo superior. É como se fôssemos um artista que tivemos um violão e um violino e conhecêssemos já as técnicas para atender os objetivos daquele instrumento. Mas precisamos afinar aquele instrumento antes de o utilizarmos. Quanto mais aquele instrumento estiver afinado, melhor dali sairão as notas, os acordes que vão encantar aquelas pessoas que estão ouvindo. A prece, quando nós nos entregamos à prece, é como afinamos o nosso sentimento. O sentimento de amor, a expressão de caridade, do bem, do belo, que está presente em todos nós, mas que precisamos afinar todos os dias para entrar em contato com Deus. A prece nos equilibra, né? É impressionante, né, Cleia, como que ela tem esse poder de nos equilibrar. A prece nos equilibra, Ivone, e quanto mais nos entregamos ao exercício da prece, que é um exercício também, ela passa a se tornar um ato muito natural nas nossas vidas. Nós vemos que espíritos de escola, personalidades de referência, sempre em todos os momentos estavam entregues à prece. Jesus em todos os momentos era visto orando, se recolhia para a oração. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, todos se entregavam a esse exercício da prece. Certa feita, Madre Teresa de Calcutá, sendo entrevistada por um repórter que identificava que ela sempre estava orando, perguntou assim: Madre, por que você ora tanto? O que você fala nas suas preces? E ela disse assim: meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. E ele, na sua astúcia de repórter, disse assim: mas e o que Deus fala com você? Ah, meu filho, ele não me fala nada, eu só escuto. Veja, Ivone, o que é a sintonia. É essa sintonia que nós precisamos alcançar, de ouvir a Deus e que Deus nos ouça também através das nossas orações. E realmente é um exercício, né? É um exercício, é um treinamento, né? Porque muitas pessoas dizem: mas eu tenho uma dificuldade para orar, né? O pensamento dispersa. Exatamente por isso, porque não há esse hábito, não há essa sintonia, esse desejo firme, né? De orar. Vivemos dias assim muito turbulentos na nossa vida. Todos nós trazemos muitas atribuições. A dona de casa, o trabalhador, a trabalhadora, todos acumulamos muitas atividades. Mais ainda envolvidos e violentados também pelas questões da mídia, que exige que estejamos presentes, conectados a tudo e não dispomos ao tempo para o recolhimento tão necessário. O exercício inicial da prece é o recolhimento conosco mesmo. É buscar o silêncio, silenciar um pouco, ir um pouco mais cedo para o nosso quarto, ou se não conseguimos ir dormir mais cedo, levantar 5, 10 minutos mais cedo, a fim de atender esse compromisso tão importante. E também, Ivone, é necessário que a gente se recorde que nós podemos orar em todos os lugares. A prece, ela pode ser feita dentro do nosso trabalho, na via pública, onde quer que nos entregamos. O médico que no seu trabalho atende com responsabilidade, que vela na cabeceira, é alguém que está orando através do seu trabalho. Já que nós temos aquela expressão que diz que arar é orar também. A dona de casa, a professora que pega a mão da criança, naqueles primeiros momentos, ensinando a ela a desvendar o mistério das letras, dos números, que tira a escuridão dessa criança, que vai lhe permitir o crescimento, é alguém que está orando através da sua atividade profissional. A oração, então, pode se dar em todos os momentos da nossa vida, dentro da nossa aplicação e do nosso trabalho, aonde quer que nos encontremos. Edicleia, nós agradecemos a sua participação. Com certeza foram reflexões muito importantes para nós.
Eu agradeço, Ivone, a oportunidade de estar no Espiritismo Responde e que possamos fazer da oração na nossa vida um instrumento, uma terapêutica necessária a fim de amenizar as nossas dores, as angústias, identificando-nos então com esse ser superior que é Deus, estando em sintonia com Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos vocês que estão conosco. Convidamos para que continuem para verem o Momento Espírita que será apresentado neste momento. Muita paz a todos. Aguardávamos o transporte que nos conduziria ao trabalho. A plataforma estava repleta de pessoas, cada qual à espera do respectivo ônibus. Foi então que vimos a mãe jovem com o filho nos braços. Era um dia de sol intenso e ela estava de óculos escuros. O garoto se mirava nas lentes e falava encantado, apontando com seu dedinho. "Eu tô aqui, mamãe, eu tô me vendo." E como para se assegurar de que estava sendo visto por detrás das lentes escuras, perguntou: "Você tá me vendo, mamãe?" E com suas mãos delicadas acariciava o rosto da mãe. Com cuidado, ajeitou-lhe o cabelo para trás das orelhas e comentou: "Que lindo brinco, mamãe, como você é bonita." Enquanto a jovem simplesmente sorria, enlevada, ele declarou: "Amo você, mamãe." "Também amo você", respondeu ela. E assim iam se consumindo os minutos em troca de carinhos e palavras doces, as testas encostando uma na outra e beijinhos sendo dados nas faces. Observando as cenas que se sucediam, discretas, mas emocionantes, ficamos a pensar nos segredos do amor. Desse amor que extravasa do coração de um filho agradecido e apaixonado, do amor materno que se repleta de felicidade nessa doce experiência. Permitimos-nos viajar no tempo e cogitar. Quando os anos se sucederem, quando a vida já houver estabelecido outras diretrizes, como recordarão esses corações tais momentos? Possivelmente, o menino tornado homem não terá guardado lembrança daqueles momentos fugazes, num dia distante, numa plataforma de transporte urbano. No entanto, alimentado de gestos de ternura, aprendendo as delícias do amor que se traduzem em espontâneas manifestações, se tornou um homem equilibrado, ponderado e feliz. A mãe, com certeza, na madureza dos anos ou na velhice dos dias, guardará na memória o enlevo daqueles momentos e daquelas carícias. Mesmo que por qualquer motivo permaneça distante do amado filho, bastará fechar os olhos para renovar as sensações de mãozinhas macias acariciando-lhe as faces e a vozinha infantil declarando amor. Enquanto muitos passam pela vida e aportam na velhice no barco da desilusão, desencantados, os que elegeram para suas vidas o amor navegarão em águas tranquilas. Pessoas assim vivem intensamente, produzindo o bem, semeando alegrias em seu redor, sendo felizes. Enquanto outros vão à cata de aventuras ou se propõem a uma caça à felicidade, esses, por terem elegido o amor como sentido do viver, saúdam cada dia com gratidão. Espalharam as sementes do amor em profusão e colhem seus frutos sazonados. Essas pessoas não se permitiram perder os tesouros dos minutos. Minutos de um dia de sol, de um gesto de carinho, de uma palavra gentil, de uma declaração amorosa e inesperada. Pense nisso. Aproveite hoje, a partir de agora, cada minuto para experienciar o amor. Ame e ensine a amar. Expresse ao outro seu amor. Construa sua felicidade.